Subseção 2 do julgamento dos recursos extraordinário especial repetitivos. Artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. O presidente ou vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal selecionará dois ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Parágrafo 2º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento em inadmitida o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Parágrafo 3º. Da decisão que indeferir o requerimento referido no parágrafo 2º, caberá apenas agravo interno. Parágrafo 4º. A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Parágrafo 5º. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar dois ou mais recursos representativos da controvérsia para o julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Parágrafo 6º. Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Artigo 1037. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1036, proferirá decisão de afetação, na qual, inciso 1, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Inciso 2, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão e tramitem no território nacional. Inciso 3. Poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Parágrafo 1º. Se após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal não se proceder à afetação, o relator no Tribunal Superior comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente, que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no artigo 1036, parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso 1 do caput. Parágrafo 4º. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 5º, é permitido a outro relator do respectivo Tribunal Superior afetar dois ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do artigo 1036. Parágrafo 7º. Quando os recursos requisitados na forma do inciso 3 do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais em acordo específico para cada processo. Parágrafo 8º. As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator, quando informado da decisão,
a que se refere o inciso 2 do caput. Parágrafo 9. Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Parágrafo 10. O requerimento a que se refere o parágrafo 9 será dirigido, inciso 1, ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau. Inciso 2, ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem. Inciso 3, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem. Inciso 4, ao relator no Tribunal Superior de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. Parágrafo 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o parágrafo 9, no prazo de 5 dias. Parágrafo 12. Reconhecida a distinção no caso, inciso 1, dos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 10. O próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. Inciso 2. No inciso 3 do parágrafo 10, o relator comunicará a decisão ao presidente e ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior na forma do artigo 1030, parágrafo único. Parágrafo 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9, caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau. Inciso 2. Agravo interno, se a decisão for de relator. Artigo 1038. O relator poderá: inciso 1. Solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Inciso 2. Fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na área, com a finalidade de instruir o procedimento. Inciso 3. Requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3, os prazos respectivos são de 15 dias e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 3º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. Artigo 1039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos, versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão, aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Artigo 1040. Publicado o acórdão paradigma. Inciso 1. O presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Inciso 2. O acórdão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária e o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Inciso 3. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Inciso 4. Se os recursos versarem
sobre questão relativa à prestação do serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão ou ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Parágrafo 1º. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau da jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Parágrafo 2º. Se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. Parágrafo 3º. A desistência apresentada nos termos do parágrafo 1º depende de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.